e Sara mostrou seus óculos. Ele perguntou, desejo se ele tinha certeza. O personagem principal olhou para o mestre. Com um olhar sério, ele disse que é claro que tinha certeza. Os caras olharam para Priscila surpresa. O mestre perguntou a Priscila o que ela diria sobre isso. A santa voltou o olhar para o personagem principal. Ela disse que não sabia quase nada sobre esse menino. E apostar em um plano que até ele mesmo não tinha certeza se era louco. Desejo franziu os lábios olhando para o santo. Priscila, que ela prefere apostar nessa pequena possibilidade do que perder Sharon imediatamente. Sharon agarrou o bastão com esferas na mão. Sharon virou o olhar para o lado. Desejo olhou como a energia mágica começou a emanar. O mestre se envolveu em uma aura mágica brilhante. As esferas do cajado brilhou brilhantemente com energia mágica. Esaron disse ao protagonista que ele poderia tomar seu mana. O protagonista observou o mestre brilhante e surpreso. Esaron disse que se alguém o estivesse observando, eles o chamariam de louco completo. Esaron olhou para o personagem principal com antecipação. Sorrindo amplamente, o mestre notou que ele não se importava, porque ele sempre foi um louco. O personagem principal sorriu de alívio. Observando o mestre entregou seu cajado nas mãos do protagonista. O mestre disse, desejo que o resto dependia dele. O bastão brilhava intensamente, cercado por orbes mágicos. Esaron disse ao personagem principal que ele acredita nele. Desejo abaixou as sobrancelhas. Olhando para frente, o personagem principal pensou que com o tempo, magia mudou gradualmente. O protagonista representou Spears na maioria dos círculos mágicos multicoloridos. Desejo notou que ao longo da história, apenas uma coisa permaneceu constante. Usar é necessário tratar uma ferida do meio ambiente. O protagonista observou que em tempos de guerra sem fim, cada país precisava de mais poder. E os sistemas mágicos continuaram a evoluir, de forma a processar mana da forma mais eficiente possível. O protagonista apresentou imagens de vários mágicos. Com a duelas, ele observou que o mais recente sistema de magia desenvolvido em seus foi baseado na aplicação de fórmulas matemáticas, que imediatamente levanta a questão de saber se um sistema em cálculos matemáticos é o mais poderoso. O personagem principal se lembrou do passado. Ele observou que a resposta a essa pergunta é não. Desejo caminhou pelo deserto escaldante. Ele disse que, no passado distante, havia um sistema mágico usado por raças, há muito esquecido pela humanidade, conhecidos como senhores mágicos. Desejo olhou para frente com um olhar triste. Ele disse que não queria se lembrar dele assim. Na frente do personagem principal ficou um dragão aterrorizante de destruição. O protagonista olhou para o dragão malvado. Emitindo fogo de sua boca, o personagem principal o chamou pelo nome. Neptã, Painef brilhou com os olhos. Envolto em chamas ardentes, o monstro viu um brilho, luz mágica vinda da cidade. Papai Nef olhou atentamente com seus olhos malignos, em direção à cidade. O personagem principal estendeu seu cajado na frente dele. Envolvendo-o em energia mágica vermelha, Papai Nef abriu a boca, percebendo o personagem principal. Papai Nef estendeu os braços para o lado, gritando: Coração, rendem-lhe. Os caras assistiram às ações de seu oponente em perplexidade. Eles notaram que o som soou como um grito. O personagem principal abriu a boca levemente, envolvendo-se em um raio vermelho. Ele lança feitiços em um idioma completamente diferente.
o protagonista levantou seu cajado para cima, emitindo uma aura vermelha brilhante, desejo envolto em relâmpagos. Olhou para seu oponente Papai Nef, desnudou suas presas, rosnando ameaçadoramente para o protagonista. Uma poderosa aura mágica emanada do protagonista. Picharian ficou surpreso com a pressão do monstro. Picharian mostrou os dentes enquanto ele observava o que estava acontecendo. Ele não entendeu como Desejo iria derrotar tal monstro. Desejo abriu a boca levemente, lançando feitiços em outro idioma. Os caras olharam mal para seus pés. Priscila pensou que havia um terremoto. O personagem principal abriu bem a boca, mostrando os dentes. Ele continuou a lançar feitiços em outro idioma. Uma aura mágica vermelha envolveu o protagonista, emitindo raios. Os caras olharam para o personagem principal de surpresa, suas bocas abertas. Sharian, pensei que isso era devido ao feitiço do protagonista. O protagonista, envolto em uma aura, começou a sangrar. Priscila notou que o corpo do personagem principal começou a deteriorar. Priscila estendeu os braços para o lado, lançando um feitiço no personagem principal. Exairon, disse a Priscila para curar o protagonista. O mestre olhou para o desejo e o horror. A silhueta do personagem principal emitiu uma aura brilhante de descargas atmosféricas. Sharion não entendeu quem era esse personagem principal. O personagem principal lembrou como seus camaradas pensavam, que eles não queriam morrer. O protagonista caminhou entre cavaleiros. Quem queria viver e não morrer assim? O personagem principal pensou que era culpa dele. Os cavaleiros morreram uma e outra vez, caindo no chão frio. Eles pensaram que havia muito que eles ainda não tinham feito. E eles não queriam morrer lá. Pensei que era tudo culpa dele. O personagem principal caminhou entre os lutadores, caindo no chão. Eles imploraram por misericórdia, não querendo morrer. O protagonista ficou entre os soldados moribundos. Os olhos do personagem principal pareciam sem vida. Ele pensou que absolutamente tudo isso aconteceu porque ele era fraco. O personagem principal ficou no chão, inundado com o sangue de soldados mortos. Ele pensou sobre o que teria acontecido se ele tivesse sido mais forte. O personagem principal abriu bem a boca, ardendo em chamas. Priscila estendeu os braços em direção ao protagonista exausto. Corpo. Priscila disse a Shazarian que o corpo do protagonista estava se deteriorando, muito rapidamente, pedindo-lhe para fazer algo. O mestre levantou a cabeça, olhando para o céu em perplexidade. Sua admiração era visível nos olhos do mestre. Um enorme pilar mágico envolto em círculos dourados foi criado na frente dos caras. O mestre notou que isso era maravilhoso. Dadinef abriu bem a boca, preparando para atacar os caras. Exarian mostrou os dentes, olhando cautelosamente para seu oponente. Ele não entendeu o que esse monstro ia fazer. Desta vez, Kinef voou no ar, engolfando-se em todo o espaço, em chamas poderosas sob o monstro de fogo voador. O chão estava envolto em lava. Sharion e Priscila assistiram com tensão, como o personagem principal continuou a resistir ao enorme monstro. Sharion estava com raiva, porque a magia que impedia o monstro de voar já tinha acabado. Sharian, adicionado com suor, que ela já estava em seu limite e não podia mais suportar o desejo. Priscila caiu no chão por impotência. Anne descansou as mãos no chão, exalando pesadamente. Exarion, junto com a ajuda de correu Priscila até a caída Priscila e tentou ajudá-la. Priscila, sem levantar a cabeça, respondeu que ela estava bem, mas mencionado ao personagem principal que era ainda mais difícil para ele.
o personagem principal ficou com a equipe Zarion e emitiu raios brilhantes de si mesmo. Como seu corpo foi destruído simultaneamente. O protagonista lembrou de um momento do passado, quando ele olhou para seus caras. Naquele momento eles notaram que ele contorceu o rosto. Eles assistiram como seu bom e velho cara sombrio, chamado Perdeu novamente para Desejo, ele lembrou como seu... Toda a equipe olhou para ele com entusiasmo e o encorajou de todas as maneiras possíveis. Eles agradeceram e pediram que ele sorrisse, especialmente porque, graças a ele, eles não precisavam se preocupar com ataques mágicos. E eles estavam contando com ele. O protagonista olhou lamentavelmente como um de seus camaradas colocou a mão em seu ombro. Este amigo marcou Desejo como o melhor anti-mago do mundo, que soou muito bem. Outro cara em uma luva branca acertou o personagem principal no ombro. Estavam de uma maneira observando amigável. que ele se cansou desse olhar triste. E ele acrescentou que eles sempre acreditaram nele. Toda a sua equipe olhou para ele com amizade e amor. De tal apoio, lágrimas apareceram em seus olhos, e ele estava prestes a chorar. Ele percebeu que tinha que protegê-los. O personagem principal levantou Ezarian, cajado, acima de sua cabeça, e com uma poderosa aura mágica, causou um terremoto. E um círculo com glifos mais altos apareceu no ar. Badinef voou no ar e abriu suas asas, emitindo uma luz brilhante de si mesmo. Desejo e raiva apontaram sua equipe para Dadinef, usando seu espectro de energia. Ele entendeu que tinha que proteger seus caras. A todo custo, um poderoso fluxo de energia. Força foi dirigida diretamente a Dadnef. Desejo olhou para Dadinef, gritando que ele tinha que destruir Dadinef. 2 fluxos de aura brilhante se cruzaram no corpo, como 2 galáxias. Era a habilidade de fala dracônica, um poderoso. Explosão brilhante ocorreu bem no ar, na frente de... usando a grande habilidade de magnetismo solar, levando... Desejo continuou a segurar o cajado em direção a Dadinef, continuando a canalizar o poder da magia para ele. Dadinef abriu a boca com raiva, sentindo a luz brilhante da aura na frente dele. Desejo assistiu ao fluxo de luz mais brilhante no céu. De uma explosão tão poderosa, o navio parado no cais cambaleou um pouco. Uma explosão brilhante se desenvolveu no céu, entre os picos das montanhas, passado pelo qual um bando de pássaros voou. Seus caras voltaram para o poderoso estrondo e a luz da explosão, caminhando ao longo da planície da montanha. O cara, com o rosto enfaixado, lançou um olhar atordoado para a explosão. Suas silhuetas, pretas, contra o pano de fundo de uma explosão brilhante no céu. Assistiu o que estava acontecendo com a incompreensão. Havia ruínas no local da explosão. E tudo estava em escombros. De onde veio uma nuvem de poeira e cinzas, nuvens suaves de fumaça espalhadas no céu. Um vento leve e quente soprou pela sala, com a janela aberta em que a planta estava. Havia um tablet na mesa, e exclamações podiam ser ouvidas sobre o que o personagem principal era romantica. Sentou-se amargamente em frente à cama do protagonista, que estava enfaixado e inconsciente. Um monte de notas explicativas estava em uma pilha. O mago da Ebrion Academy se levantou contra um mortal inimigo, os forasteiros. Realizou um terrorista ataque ao torneio do Oceano Amarelo e o Conselho dos Reinos Ocidentais. Seu objetivo era destruir Delta-1, invocando um grande demônio. No entanto, sacrificando sua própria vida, o jovem parou o antigo demônio da Dinaf. Todo mundo estava se perguntando quem era o Desejo. Alguém estava segurando uma nota explicativa na mesa. Em seu punho, Romantico olhou pela janela, através da qual uma luz, vento quente, estava soprando ela,
entendeu que a reação das pessoas foi compreensível, porque este era um aluno de Hebrion. Salvar Delton romântico olhou para baixo da janela com um pouco de preocupação. Quando eles ouviram que alguém estava abrindo caminho para o desejo. Os jornalistas caras com microfones. Vamos descaradamente entrar. Mas eles não queriam deixá-los passar. E não queria dizer nada a eles. O vento soprou pela sala e moveu as cortinas brancas quando Romantica estava perto da janela e lançou um olhar gentil para o personagem principal. Ela observou que em outras circunstâncias ela teria gostado da fama. Romantica observou atentamente como o personagem principal estava inconsciente em ataduras. Ela ironicamente notou que, nesse caso, Desejo a teria repreendido. Romantica abaixou a cabeça, e seu rosto triste apareceu sob sua longa franja. Ela se perguntou que 2 semanas já haviam se passado e estava esperando o desejo de acordar. Ela se sentou em uma cadeira e cruzou as pernas. Ela notou que o protagonista era maravilhoso. Desde o início, Romantica relembrou as imagens do personagem principal. Quando ela o viu pela primeira vez, ela lembrou que no vestibular ele bateu nela sem nenhum esforço, mas ele nunca agiu arrogantemente. Ela também lembrou que ele a chantageou para se juntar. Seu grupo, ela se lembrou de sua aparência e as diferentes emoções que ele mostrou. Ela sabia que ele era sempre astuto e a conhecia muito bem em sua silhueta preta. Sentou-se em uma cadeira em frente ao beliche de Desire. Ela lembrou com carinho o momento de seu primeiro encontro. Ela silenciosamente falou sobre treinamento constante. Percebendo esse desejo, realmente sabia como fazê-la se odiar. Romantica assistia freneticamente o desejo com a cabeça baixa. Ainda, ela percebeu que ele se importava com eles. E foi muito sincero com eles. Ela se perguntou que ela provavelmente nunca saberia que tipo de cara ele era. Mas ela entendeu que ele estava sempre falando sério. Romantica apertado, firmemente, e cobriu as lágrimas no rosto com as mãos. Sentado na frente do sem-vida, corpo do personagem principal, Romantica se perguntou com indignação e tristeza. Por que o desejo agiu dessa maneira? Ela perguntou por que ele não pensava em seus sentimentos e sobre aqueles caras que estavam atrás dele. Romantica continuou a manter os braços cruzados na frente de seu rosto, lamentando muito. Ela indignadamente perguntou por que ele pensava que, se ele fizesse isso, ele os faria mais felizes. Ela continuou a argumentar que ele estava enganado, porque eles estavam preocupados com ele, tanto quanto eles eram sobre ele. Romantica realmente queria que o personagem principal sobrevivesse. Tais eventos, gotas de lágrimas, rolaram pelo rosto de Romantica e pousou em suas roupas. Ela falou sobre como ela treinaria mais e não reclamar, observando que ela faria o que quisesse. Disse-lhes para fazer. Romantica segurou a cabeça e começou a chorar ainda mais, histérica, fazendo com que suas lágrimas começassem a fluir livremente. Ela continuou a falar sobre como ela treinaria mais e se tornar útil para desejar. Então ela freneticamente pediu a ele para não fazer isso de novo. De repente, a mão do prodígio tocou a cabeça de Romantica. Romantica imediatamente ficou agitada e se virou bruscamente ao leve toque das mãos do desejo. Ele disse a ela que prometeu a ela atender seu pedido. O protagonista imediatamente se levantou e colocou a mão na cabeça de Romantica. Ele disse suas palavras novamente, que ele prometeu manter suas palavras. Eles estavam em uma pequena casa de madeira. Os passos altos de Carrados foram ouvidos, correndo em direção ao seu líder. Romantica lançou um olhar perplexo para o lado, sentado na frente do protagonista acordado, quando ela ouviu gritos do nome Desejo. Carrinho estendeu as mãos, com lágrimas de alegria nos olhos. Ele estava muito feliz que o desejo acordou.
Carrinho, com admiração nos olhos, estava prestes a correr para os braços do personagem principal. De repente, Carrinho Aguste levantado pela gola para que ele não pulasse no paciente exausto. Romantica observou com atenção. Quando o desejo começou a se desenrolar, seu rosto sorrindo maliciosamente, Eguste ficando de lado com raiva. Notou que o desejo causou problemas óbvios para eles. Romantica concordou imediatamente com as palavras de sua amiga. E acrescentou por conta própria. Esse desejo não conseguia nem imaginar quantas vezes, por causa dele, eles brigaram com Agiste, quem ele pediu para cobrir. Todos os três caras assistiram com raiva o personagem principal, que ouviram suas reclamações com perplexidade. Agaste perguntou. Desejo sobre como ele poderia enganá-los. E pediu a Pran para adicionar algo próprio. Pran imediatamente se pegou e acrescentou que, naquele momento, ele estava com raiva de Agistes. O teto, em seu quarto, absorveu a luz brilhante do sol. Idades disseram que ela só fez o que lhe foi pedido para fazer. Então ela acrescentou que se os caras tivessem algum problema, então deixe o desejo expressá-los. Romantica exclamou imediatamente que Carrinho quase desmaiou. Depois de cuidar do protagonista a noite toda, Carrinho de bebê com raiva virou-se para Romantica e disse a ela para manter essa informação em segredo. Todos os caras estavam na frente da cama do personagem principal, que estava assistindo o Carrinho ofendido, que estava sendo detido por agentes pelo colarinho. De repente, houve uma batida na porta, enquanto o personagem principal fechava os olhos. Todos os três caras escalados, olhares perplexos para a batida na porta. O homem atrás da porta pediu desculpas por perturbá-lo. E, interrompendo a reunião dos caras, Sharon entrou na sala em um terno preto e olhou sarcasticamente para os caras, com os braços cruzados. Ele perguntou aos caras se eles se importavam com ele falando com o desejo. Sozinho assim que os caras saíram e a porta bateu. Sharian imediatamente começou a se desculpar com o personagem principal. Exarião se aproximou da cama do personagem principal e colocou a mão no cobertor. Exarião perguntou ao desejo como ele estava se sentindo. Desejo explicou que ele não podia se mover ainda. Mas ainda me senti bem. Então ele fez a Sharon uma pergunta sobre por que ele veio aqui. Antes de começar, Sharon bateu palmas. Sharon bateu palmas. E uma nuvem de aura azul apareceu em seu quarto. Sharon sentou-se em uma cadeira e cruzou a perna. Ele estava tentando descobrir por onde começar o diálogo, e notou que o desejo não disse aos caras informações muito importantes. Sharon olhou o desejo cuidadosamente através de seus óculos. Sharion acrescentou que agora o personagem principal não será capaz de restaurar a cobertura do olho esquerdo. Seu olho esquerdo. O personagem principal olhou para Sharion em perplexidade. Desejo olhou com ligeira preocupação para Exarian, que timidamente desviou o olhar. Desejo percebeu que Exarian já sabia de tudo sobre isso e perguntou a ele sobre a prótese. Exarian explicou que não era uma prótese. E o olho não estava fisicamente danificado, mas ainda não podia mais funcionar. Desejo cerrou os punhos com raiva em seus olhos. E olhou para frente. Sharius acrescentou que nem Priscila, nem nenhum dos médicos sabia o motivo disso. Mas Shararian acreditava que isso pode ser um efeito colateral para usar o dracônico. A habilidade de fala Shararian percebeu que este poderia ser o preço de entrada no reino da magia para o homem comum. A silhueta preta do personagem principal apareceu em frente ao mesmo enorme silhueta preta do pai monstro Nef. Exarian cruzou os braços, sentado em frente à cama do personagem principal. Exarian acrescentou que ainda havia um problema importante. Desejo imediatamente perguntou. Qual era o problema? Sharian tricotou levemente as sobrancelhas e ajustou os óculos com os dedos.
Sharian acrescentou que não gostava de escolher palavras. Então ele fez uma pergunta direta sobre quem ele realmente era. O personagem principal parecia pasmo com Cheiron, que estava sentado em frente à cama, com os braços e as pernas cruzados. Desejo arregalou seus olhos e olhou para Cheiron em perplexidade. Sharon olhou com raiva para Cheiron. Ele explicou que, como mestre da torre de magia, deve saber disso se houvesse a menor chance de ele tornar-se uma ameaça para a torre. Ele iria destruí-lo agora, neste lugar. Cheiron olhou atentamente para o personagem principal. Desejo estava sentado na cama e descansando as costas no travesseiro. Ele entendeu que Zad o estava interrogando. E ele não deve hesitar agora, mas simplesmente permanecer calmo. Sharon continuou a olhar para o personagem principal. Cheiron disse que ele contatou a Torre da Magia. De uma forma incomum, Sharion também notou. Esse desejo avisou a torre sobre os estranhos. Atacar e derrotá-los enquanto protege a pedra mágica de segundo nível. Shazarian admitiu francamente que ainda suspeitava que o personagem principal era um estranho. Shazarian franziu a testa e olhou o desejo com atenção. Ele notou que o desejo simplesmente disse que tinha informações. Desejo olhou para trás em Sharian, que disse a ela que não fazia muito sentido. Esse desejo era um estranho, que estava simplesmente tentando ganhar sua confiança. Sharian continuou sentado em frente à cama de Desire. Ele respondeu que tentou manter distância, oferecendo uma recompensa monetária. Mas o próprio desejo pediu para jogá-lo no xadrez. Então, ele não poderia recusar. Não conseguia conter sua curiosidade. Jason abaixou a cabeça e tenso ligeiramente. Sharene passou a dizer que se você pensar sobre isso, Desejo o entendeu muito bem. E também demonstrou feitiços mágicos, que estavam claramente à frente de seu tempo. Cherion se perguntou como o personagem principal foi capaz de aprender tais feitiços. E suas perguntas continuaram a se acumular. O protagonista respondeu que ele simplesmente acreditava que não tinha igual. Quando se tratava de magia, Zarian lançou um olhar perplexo. Para o personagem principal, Desejo arregalou os olhos e olhou para Zarian em choque. Zarian notou que conhecia o Desejo, estava longe de ser um mago excelente. Antes de entrar na Hebron Academy, Zarian apresentou a imagem de um jogador com uma máscara. Quando o personagem principal estava deitado com uma faca no peito, Zarian sem vida acrescentou que imaginou a possibilidade de que o Desejo real estaria morto, em sua posição atual, como um estranho. Para tomar seu lugar, ele acrescentou que se isso fosse assim, professor Bridget, que o recomendou para a academia, também teria assumido que ele notou que o Desejo, entendi perfeitamente, o que Xarion estava dirigindo, Desejo abaixou a cabeça e com o suor da testa, percebeu que não podia permitir que Zad mentisse. E percebi que, de alguma forma, ele deveria ter explicado tudo. Por desespero. O personagem principal agarrou o lençol em suas mãos. Xarion repetiu sua pergunta e perguntou quem era o Desejo. Ele entendeu que, de outra forma, ele pode ser considerado um estranho. O protagonista fechou os olhos com força, com uma carranca. Ele se perguntou se ele deveria dizer a eles a verdade sobre ele, voltando no tempo, e tudo o que aconteceu, incluindo o labirinto de sombras. Desejo ainda entendeu que ele não poderia fazer isso, porque criaria muitas variáveis, e ele não pensou em como isso poderia afetar o futuro. Ele percebeu que ainda precisava contar algo a Zod. Então ele de repente se animou e gritou. Naquele mesmo segundo, ele ficou em silêncio novamente e enterrou os dentes pesadamente, profundamente em seus pensamentos, percebendo que ele precisava de alguma forma se justificar. Ele mostrou os dentes e suando.
Tentei espremer pelo menos algumas palavras. Charion cruzou os braços e franziu a testa. Como o protagonista estava perdido em pensamentos. Charion perguntou ao desejo se ele poderia lhe dizer algo. O protagonista pediu desculpas a Charion. Charion sorriu sarcasticamente. Ezarian falou no teto da sala que ele ainda acreditava no personagem principal. Naquele mesmo segundo, Desejo arregalou bruscamente seus olhos e pronunciou o nome do mestre. O Charian abriu um sorriso satisfeito e se levantou de sua cadeira. O mestre notou que o Desejo ainda se sacrificou para salvar muitos, e ele acreditava que não havia estranho estúpido o suficiente para fazer algo assim. O protagonista ficou confuso quando o mestre disse a ele que seus instintos disse-lhe para acreditar no desejo, e ele não tinha outra escolha de qualquer maneira. No mesmo instante, o personagem principal cerrou bruscamente os punhos e ficou com raiva. O desejo abriu a boca e disse que ele prometeu, Sade mestre. Chazarin lançou um olhar perplexo para o protagonista. Desejo acrescentou que um dia a hora chegará e ele será capaz de contar tudo a ele. Desejo olhou com raiva para Charion, que estava parado em frente à cama. O protagonista franziu as sobrancelhas e olhou com raiva para Charion, que estava em estupor e não sabia o que responder. Ezarian olhou para o personagem principal, que riu bruscamente. Ezarian disse desejo de parar de fazer caretas. Como ele sentiu uma atmosfera estranha. Ezarian olhou para o personagem principal com um olhar caloroso e observou que a estadia não deve ser muito longa. Desejo olhou atentamente para o mestre, concordando com suas palavras. Desejo parecia estupefato com Ezarion, que começou a se mover para o lado. Ezarion notou que eles deveriam ter passado para outro tópico para sua. Desejo foi agudamente surpreendido. Ezarion foi até a janela e olhou cuidadosamente para o personagem principal. Adicionando ele gostaria de falar sobre o tópico mais importante. Sobre estranhos. Ezarian lançou um olhar desdenhoso para o desejo, que ficou muito intrigado com a conversa. Sobre estranhos. Já era noite fora da janela e o sol estava se pondo. Desejo perguntou o que os forasteiros fizeram desta vez. Chazarian disse que não era o caso. Desejo, como Chazarian, absorveu os raios do sol poente. Pela janela aberta, Chazarian disse que o incidente deixou uma coisa clara para ele. Chazarian tocou as folhas de uma pequena planta. Ele explicou que esses forasteiros representavam um grande perigo. Ezarion apresentou a imagem de um cara estranho, com uma máscara de malha no rosto, graça e crânios brilhantes e brilhantes. Chorian descobriu que essas pessoas se esconderam. Poder significativo por trás deles, incluindo a máscara de corvo, o mesmo poder, suficiente para ameaçar todo o reino. O personagem principal representava imagens de estranhos. Ele entendeu que eles estavam sobre revolucionários, incluindo a máscara de corvo. Ezarian ouviu dizer que alguns deles se tornaram estranhos depois de perder a guerra civil em Ebrion. Desejo franziu a testa levemente, lembrando-se daquele mesmo monstro, Pai Nef. Ele entendeu que se esses fossem criminosos comuns, não haveria motivo para preocupação. Mas eles acabaram sendo muito mais perigosos. Ele sabia disso. As forças revolucionárias justificaram todas as ações por suas crenças, e era óbvio que eles tentariam realizar um massacre semelhante. Novamente, um fluxo de calor do sol poente brilhou em Charion, que naquele momento estava olhando seriamente para o desejo. Ezarian recuou um pouco, observando que ele tinha boas notícias. O mestre jogou papéis com explicações na cama do personagem principal e disse a ele para olhar para eles. Em sua cama estavam jornais com seu incidente.
que foi escrito sobre como o jovem, sacrificando sua própria vida, parou o antigo demônio da Dinefe. Todos se perguntaram quem era o desejo. O mestre encostou o corpo no peitoril da janela e observou muito mudou que, desde a última reunião do conselho. E os reis e pessoas dos reinos ocidentais percebiam quão perigosos os forasteiros eram. O mestre acrescentou que, graças ao desejo, todos eles tiveram uma impressão muito boa do império. Desejo colocou a mão em um jornal com um problema sobre si mesmo. O mestre notou que, se as coisas correrem bem, ambos os lados poderiam cooperar. O protagonista deu um sorriso satisfeito, observando que esta era realmente uma boa notícia. Ezarião olhou para o desejo com um sorriso caloroso, dizendo que foi tudo graças aos seus esforços. Ezarião colocou as mãos nos bolsos e se dirigiu para a saída do escritório, enquanto o personagem principal se sentava na cama. Exarion notou que ele havia terminado, e era hora de ele ir. Então ele disse desejo de descansar bem, porque eles ainda tinham muito pela frente. Desejo agradeceu ao mestre. Assim que Cherion agarrou a maçaneta da porta, ele de repente se lembrou de uma coisa. O protagonista olhou com leve ansiedade para Ezarion, que se virou na frente da porta. Ezarion acrescentou que esqueceu e queria dizer uma coisa por muito tempo. Desejo perguntou o que mais ele precisava saber. O mestre sorriu sarcasticamente e disse Desejo que ele deveria mudar seu penteado. O personagem principal olhou para cima em perplexidade, tentando avaliar seu penteado. O sol poente envolveu os telhados das casas, iluminando tudo ao redor com luz laranja. A risada alta de Charian foi ouvida da sala. Reino de Prauchá, alguma aldeia. Uma caneca de cerveja foi colocada em voz alta sobre a mesa. Era um pequeno celeiro onde as pessoas sentavam e bebiam. Passos pesados e saudações foram ouvidos. Um grande careca com barba caminhou para a frente, quando alguém chamou seu nome de mãos. Seu conhecido sentado à mesa com comida levantou uma caneca de cerveja e o chamou até ele, e sentou-se a uma mesa com um conhecido, em que eles estavam sentados juntos. Hans sentou-se em frente a um homem de camisa velha. E o que aconteceu? Que ele ligou para ele. Seu amigo acrescentou que era precisamente por causa disso que Hans dormiu com todas as notícias, e disse a ele para olhar para trás. Todos no celeiro olharam em volta. Quando o homem disse isso, eles foram salvos por um aluno de Ebrion, chamado Desejo. Ele acrescentou que o protagonista dominou Azarão, chamando-o de verdadeiro herói. Hans desviou o olhar tristemente enquanto seu amigo ria muito. E o garçom trouxe copos de cerveja. Hans notou que agora ficou claro para ele porque não houve traidores neste lugar recentemente. Seu amigo, ironicamente, disse que não havia sentido em traidores, vindo para a capital destruída. O grande homem pegou uma caneca de cerveja escura e com raiva levantou na cara. Mãos se viraram para seu amigo segurando uma caneca. Ele explicou que tudo estava claro com seu herói. Então ele decidiu virar sua atenção para uma pessoa desconhecida à distância, que seu conhecido notou imediatamente. Em algum lugar, um cara desconhecido de capuz estava sentado e também bebendo. O cara de camisa virou as mãos e se aproximou dele do outro lado da mesa. Ele disse que nem valia a pena perguntar sobre esse estranho, porque ele já estava sentado no celeiro por vários dias e ainda não tinha falado com ninguém. O conhecido se aproximou do grande homem e cobriu a boca com a mão, dizendo que esse estranho poderia ser um estranho, e ele mesmo já havia reclamado dele. O cara de capa vermelha sentou-se longe de todos e bebeu suas mãos de bebida e exclamou sobre o azarão. O conhecido imediatamente apertou as mãos.
cabeça para a mesa e ficou com raiva. Ele disse a ele, para não gritar tão alto quanto uma pessoa doente. Hans olhou debaixo do braço de seu amigo. Com confusão, ele considerava o estranho um tolo, porque senão, que tipo de estranho relaxaria assim em uma cidade? Perto da Um amigo notou que as mãos podem estar certas. Havia um lustre com velas penduradas no teto do celeiro. Hans pediu cerveja ao dono do bar e estava prestes a sair. O grandalhão pegou uma caneca de cerveja e se aproximou do estranho na capa vermelha. Ele perguntou ao cara se ele poderia sentar com ele. O grande homem sentou-se à mesa com o estranho, frente a ele. Hans acrescentou que ouviu que esse cara era de longe e se apresentou como proprietário de uma fábrica local e por algum motivo ele não pôde acompanhar as notícias. Ele pediu ao estranho para lhe dizer algo, em troca de cerveja grátis às suas próprias custas. Entregou uma caneca de cerveja escura para o cara de casaco vermelho. Ele pediu para ele jogar fora sua cerveja barata. E disse que ele pode estar perdendo muito se ele não bebeu a assinatura cerveja escura neste lugar. O revolucionário olhou para as mãos intrigadas. Depois de dizer a ele para sair, Máscara de Corvo espreitou sob sua longa franja, com uma expressão de raiva em seu rosto. Ele ordenou que Hans deixasse este lugar com seu amigo e deu-lhes meio minuto para fazê-lo. Naquele exato segundo, Hans ficou muito zangado. E uma declaração tão atrevida era um pequeno com a luz brilhando das janelas para a rua, o